Olá a todos. Hoje eu estarei trazendo aqui um assunto, mais uma vez, bastante polêmico. E esse assunto é um assunto que é de curiosidade de muitos cristãos, até mesmo antigos, e também de curiosidade dos neófitos, ou seja, daqueles que estão nascendo em Cristo agora, os novos convertidos. O assunto que eu venho abordar hoje é o assunto sobre vestes. Será que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele está realmente interessado com a roupa a qual você veste? Será que Deus está interessado com o tipo de roupa a qual você coloca no seu corpo? Sabemos perfeitamente que a nossa regra de fé, nós temos como base para a nossa fé as Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada. Então, para todas as perguntas que vêm sobre nós no dia a dia, a resposta nós devemos obter na Bíblia Sagrada. É do conhecimento de todos que Deus criou todas as coisas, que Deus fez o universo. Deus também plantou um jardim, e este nós o conhecemos hoje como Jardim do Éden. E neste Jardim do Éden se encontrava o primeiro casal este, qual Deus colocou ali para que viesse a cuidar de toda a sua criação. Sabemos que no meio deste jardim havia duas árvores. A primeira dela era conhecida como a árvore da vida e a segunda era conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dado liberdade ao homem para que ele viesse a comer de qualquer árvore que se encontrava no jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus já havia dado até mesmo uma advertência para ele, dizendo: olha, o dia que vocês comerem desta árvore, os seus olhos se abrirão, vocês terão conhecimento acerca do bem e do mal. E a consequência por essa desobediência é a morte. Sabemos perfeitamente também que o primeiro casal, sendo ali enganado pelo diabo, sendo enganado pela antiga serpente, eles vêm agora transgredir contra a ordem de Deus. E eles não resistem e acabam comendo do fruto qual Deus havia proibido. No mesmo instante que os dois comeram daquela árvore, comeram do fruto daquela árvore, os olhos deles se abriram. E logo eles perceberam o quê? Perceberam que estavam nus. Eles perceberam a sua nudez. E por conta disso já não havia mais a inocência. A inocência hoje que há em uma criança, que há um menino e uma menina, já não havia mais neles. Eles haviam agora, os seus olhos haviam sido abertos. E eles começaram a sentir vergonha por conta dessa situação. E de repente, por conta desta vergonha, vem logo sobre a mente deles fazer o quê? Deles tomarem uma providência para criarem, elaborarem algum tipo de roupa, alguma coisa para cobrir a sua nudez. E nós vamos ver no livro de Gênesis, e isso é no capítulo de número 3, onde fala sobre a queda de Adão e Eva. Nós vamos ver no capítulo 3, verso 21, que agora, ou melhor, no verso 7,
que agora eles tomaram a seguinte decisão. Eles tomaram a decisão de cingir-se. Segundo a tradução de Jerusalém, está escrito: eles cingiram-se de folhas de figueira, e quem cinge, na verdade, está colocando ao seu redor, está se cobrindo, mas não se cobrindo por completo, está colocando em volta de si folhas de figueira. Agora, será que Deus estava preocupado da maneira qual eles estavam? Será que isso era importante para Deus? Nós vamos ver que Deus ele vai repreender, né? Primeiramente ele vai procurar Adão, ele vai chamar Adão, dando a Adão uma chance de arrependimento. Depois ele vai trazer a sua sentença sobre Adão, sobre Eva e também sobre a serpente, mas ao mesmo tempo ele vai mostrar ali a sua graça, a sua misericórdia, fazendo uma promessa maravilhosa para a mulher, que da sua semente surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mas vamos ver que a preocupação de Deus, ou melhor, aquilo que nós julgamos ser preocupação de Deus, não estava apenas na saúde espiritual, não estava apenas no âmbito espiritual de Adão e de Eva. Mas Deus também estava olhando para o quê? Para o seu exterior. Deus também estava olhando para a forma a qual eles estavam vestidos. Note bem que no verso 21 deste mesmo capítulo, agora Deus vai vesti-los de quê? Túnica. Deus vai fazer túnicas para o primeiro casal. E túnicas de pele de animal. Eu sei que muitas pessoas usam deste texto, dessa passagem, para falar acerca da morte do Cordeiro de Deus, que ocorrerá muitos anos depois, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas trazendo pelo lado literal, não alegórico, mas lado literal, nós vamos ver que o Senhor vai cobrir Adão e Eva com uma túnica. Deus já não está, como Adão e Eva estavam preocupados em apenas cingir a sua nudez, agora Deus está indo além. Deus está cobrindo eles com túnicas. Então, nisso nós já podemos concluir o quê? Que Deus, sim, ele visa, sim, ele olha, sim, é do interesse de Deus a forma qual você está se vestindo, a forma qual você está procedendo diante da presença do Senhor. Olha bem que isso não vai ocorrer apenas no livro de Gênesis, mas isso também vai ocorrer em Êxodo, no livro do Êxodo. Vai ser no livro de Êxodo que nós vamos ver agora Deus tirando o seu povo, libertando o seu povo das garras de Faraó, da fúria do rei do Egito. Deus liberta o seu povo e agora começa a guiar o seu povo para a terra prometida. E no meio do caminho, Deus ele vai chamar Moisés para o monte. Quando Moisés sobe o monte, Deus decide revelar para Moisés o código, as leis, as orientações para que o seu povo não viesse a andar de qualquer forma, mas para que seu povo, o povo de Israel, agora viesse a ter um código de conduta, a ter leis as quais viessem reger aquela nação que estava surgindo. E o que me chama a atenção é que de todos os mandamentos, de todas as orientações
que Deus deu a Moisés, Deus vai chamar Moisés e vai dizer, olha, e quanto aos sacerdotes, quanto a este grupo de homens, os quais devem ser exemplos, nós vamos ver que os sacerdotes são os líderes espirituais do povo, são aqueles que estavam ali como exemplos para toda aquela nação. Vamos ver que Deus vai chamar Moisés e vai dizer para Moisés que estes homens também deveriam se vestir de uma forma diferente. Agora, destas vestimentas, de tudo isso, de toda essa orientação que Deus vai dar para Moisés acerca dos sacerdotes, nós vamos ver que Deus vai ordenar que venha a ser feito calções. Calções. Para quê? Para que viesse a ser usado como roupa de baixo dos sacerdotes. Talvez alguém possa dizer assim, mas era como se fosse um tipo de short. Não. Se você pesquisar no Google, você vai ver que os calções, eles eram grandes e eram bem semelhantes ao que hoje nós temos aí por bermudas. Então, olha que coisa. Esse tipo de roupa, que hoje é muito natural, que hoje é muito comum, para o povo de Deus era roupa íntima. Roupa íntima dos sacerdotes. Roupa íntima daqueles que estavam à frente do povo como exemplo, como espelho para todo aquele povo. Sobre isso que eu estou falando, você pode conferir em Êxodo capítulo 28, verso 42. E aquilo dali é para quê? Para que não venha mostrar a nudez do sacerdote. Então, realmente, Deus zela por isso. Deus tem um zelo muito grande pela forma a qual o servo de Deus, a serva de Deus, vai se vestir diante da sua presença. Não é de qualquer forma. Tem todo uma fórmula, tem todo um jeito, tem toda uma maneira. Há os que acham que Deus não se importa da forma que o homem se vista, Deus não se importa da forma que a mulher se vista. Então nós vamos ver que Deus tem um zelo em relação a isso também. Deus poderia estar simplesmente interessado só no âmbito. Então Deus não estava interessado apenas com o âmbito espiritual, com o âmbito interior, mas Deus também estava interessado no âmbito externo, no âmbito exterior do seu povo. Do contrário, ele jamais teria dado essa ordenança. E acerca disso que eu falei, em relação a esses calções serem roupas íntimas, você pode conferir também no livro de Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 21, onde nós vamos ver aqueles jovens ali sendo lançados no fogo. E dali está uma descrição das roupas as quais foram lançadas, a capa, que é a roupa de cima, e agora também foi lançado juntamente com seus calções, ou seja, as suas roupas também foram lançadas para ser queimadas, ou seja, a calção ali, mais uma vez sendo mostrado, aparecendo como roupas íntimas. Agora, as pessoas que não aceitam muito isso que é relacionado à roupa, que Deus realmente ele tem esse interesse da maneira que o homem, que a mulher venham se vestir, eles vão usar de uma forma muito equivocada o texto de Samuel. O texto onde Deus ele vai aparecer para o profeta Samuel, porque geralmente as pessoas que usam desse contexto, usam desse tipo de pensamento,
falando que Deus não está preocupado com a sua aparência, Deus não está preocupado com aquilo que ele veste, com aquilo que não veste. A maioria das pessoas que trazem esse pensamento ou que tentam ir contra esse princípio, eles vão utilizar o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, onde nós vamos ter ali a chamada de Davi, onde Deus, através do profeta Samuel, vai chamar Davi para que este venha a ser o novo rei de Israel. E dentro dessa situação, Deus vai dizer para Samuel para que ele venha ir até a casa de Jessé, porque ele mesmo, o Senhor, já havia escolhido alguém dentre os filhos de Jessé, o qual seria o novo rei de Israel. Deus já havia escolhido. E nós vamos ver perfeitamente, claramente, que quando Samuel ele chega ali na casa de Jessé, Samuel vai ficar muito impressionado com os filhos de Jessé, com os filhos mais velhos, Abinadab, outros homens ali formosos, homens que à vista ali pareciam que seriam eles aptos para que viessem a reinar. Mas vamos ver que Deus vai dizer para Samuel que ele mesmo, o Senhor, não atenta para a aparência, mas ele olha o quê? Ele olha o coração. Isso não tem nada a ver, isso não está falando de vestes. O contexto ele é muito claro, Deus está falando acerca da aparência física de Davi. Isso levando em consideração que Davi ele era baixo, porque ele era novo ainda, ele era um jovem, ele era o mais novo de seus irmãos. Então Deus já está logo advertindo a Samuel, olha, não atenta para a sua aparência. Não atenta para se ele é pequeno, se ele não é, se ele parece frágilzinho perto dos seus irmãos, não atenta para isso. Porque eu, Senhor, conheço o coração. Então, dentro desse texto não existe nada relacionado à liberação de roupa, liberação de que pode usar roupa assim, que não pode usar. Então não tem nada relacionado com roupas, com vestimentas, mas o assunto ali é dentro do contexto da aparência de Davi, a aparência física, tá? Aí surge, com certeza, vem aquela pergunta, mas isso tudo é tempo de lei. O que foi citado aí parece que foi Gênesis e Êxodo, onde nós vamos ver leis. Será que no Novo Testamento existe alguma coisa relacionada a roupas? Será que existe alguma coisa relacionada também a vestimentas no Novo Testamento? Então, sim, nós temos. Se nós formos refletir, se nós formos estudarmos, parar para analisar sobre a forma a qual era ensinado ali na igreja primitiva, nós vamos ver também que os olhos do Senhor, ele vai focar ali, em relação a pessoa vestir-se com um certo padrão de moral, um certo padrão de pudor. Isso é muito claro também no Novo Testamento. Pois nós vamos ter o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele vai trazer, na sua carta, na sua primeira carta universal, e quando nós falamos de universal, nós estamos falando de cartas as quais eram direcionadas para todas as igrejas, não era específico, mas era para todas as igrejas, as quais tinham a fé baseada no Senhor Jesus. Então, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta geral, no capítulo de número 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, nós vamos ter o apóstolo também advertindo, sobre
padrão de roupa, ele vai dizer exatamente assim, não consiste o vosso adorno em exterioridades, como no trançado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, nem no trajar vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade do espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. Então, está aqui, está muito claro. Vamos ver que o Senhor, o nosso Deus, através do apóstolo Pedro, ele também está advertindo a igreja, ou seja, aqui no Novo Testamento, que as irmãs, no caso aqui as irmãs, devem estar preocupadas em se adornar acima de mansidão, se adornar de um espírito tranquilo, de um espírito manso, e não com ouro, não com roupas preciosas, com vestes finas, pelo contrário, assim, de uma forma mansa, de uma forma tranquila. Algumas pessoas dizem, não, mas Pedro ele está focando no interior. Não, Pedro está focando tanto no interior quanto no exterior. Ele está falando das duas coisas. Vamos ver também o apóstolo Paulo, o qual é considerado por muitas pessoas como um apóstolo mais liberal, o apóstolo dos gentios, mas o mesmo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele também orientando o jovem Timóteo, o qual seria um novo líder, seria um líder que estaria prestes a liderar uma igreja, um jovem cheio do Espírito Santo. Então Paulo, orientando este jovem também, ele vai escrever 2 cartas, que hoje nós conhecemos como cartas pastorais, preparando ali um novo líder, preparando um novo líder espiritual para a igreja do Senhor. Paulo vai dizer assim, em 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso 9, quantas mulheres que elas tenham roupas decentes, sem feito em pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuosos. Olha só que coisa maravilhosa. Então não é coisa de Pedro, isso não é coisa de apóstolo judeu, isso é coisa realmente que vem diretamente de Deus. Nós vimos isso em Gênesis, nós passamos ali para o Êxodo, nós vimos o equívoco de muitas pessoas no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e agora nós estamos aqui no Novo Testamento, onde nós podemos ver claramente o apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 3, verso 3, e agora também 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, onde até parece que os dois combinaram a fala. Não é que os dois combinaram, é porque era esse o padrão de vida, era essa forma que a igreja de Cristo se colocava diante da presença do Senhor. Agora, como é que Deus não está interessado? Deus não tem interesse na forma que a pessoa se veste? Por que Deus não estaria interessado? E se Deus realmente não está interessado, por que estes homens de Deus, eles se propuseram a escrever estas cartas, orientando desta forma a igreja do Senhor? Talvez alguém pode até dizer, mas isso estava relacionado às mulheres. Então a Bíblia, ou então os apóstolos, eles eram machistas? Não eram. Nós vamos ver também em Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai levar os cristãos que se encontram em Gálatas a refletirem acerca das obras da carne e do fruto do Espírito. E dentre as obras da carne ali, Paulo ele vai destacar a lascívia. O que seria isso? É sensualidade. A sensualidade. Então, mais uma vez, nós podemos ver Paulo, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele orientando os cristãos a não ser sensuais. Quando nós falamos de sensualidade, estamos sim falando de vestes, as quais mostram demais, as quais são muito indecentes. E isso também vale para homens. Isso não é apenas para as irmãs, mas também é para os santos de Deus, para aqueles que foram chamados para serem santos no Senhor Jesus Cristo.
E para encerrar essa meditação, essa reflexão sobre sim, Deus, ele observa, sim, Deus, ele tem interesse da forma que você se veste, vamos ver a oração do apóstolo Paulo. Paulo, ele vai estar fazendo uma oração no finalzinho de sua primeira carta aos Tessalonicenses. Ele vai dizer assim, ó, que o Deus de paz vos santifique no corpo, na alma e no espírito. Então este é o meu sincero desejo para todas as pessoas que estão me ouvindo neste momento, abordando sobre esse assunto, qual realmente é um assunto delicado, mas é um assunto de suma importância nos tempos de hoje. Sim, Deus ele tem interesse, sim, da forma que os seus santos se vestem diante da presença dele. Do contrário, nós não teríamos esses homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever estas maravilhas para a igreja do Senhor. Talvez alguém pode ter se levantado dizendo, mas isso era para o passado, isso não tem nada a ver para o tempo de hoje. A minha pergunta é, Deus muda? Deus não muda. Nosso Deus ele é imutável. A moralidade que há em Deus, a moralidade que há no Senhor é a mesma. Ela é imutável, ela continua sempre a mesma. Então, da mesma forma, assim deve ser a igreja do Senhor também. Da mesma forma, deve ser a noiva de Cristo, aquela que fosse chamada para a santificação. O nosso compromisso não está vinculado com as coisas deste mundo, não está vinculado com o sistema deste mundo, com a cultura deste mundo, mas o nosso vínculo direto é com o reino de Deus, com o reino celestial. Se o mundo tem a sua cultura, tem o seu sistema, o reino de Deus também tem a sua cultura, tem o seu sistema. E caso você tenha dúvidas acerca desse assunto, busque a presença do Senhor, busque o Espírito Santo do Senhor, e eu tenho certeza que Ele, que é o Espírito de Santidade, conforme o seu próprio nome já diz, Espírito Santo, Ele te convencerá de todo o pecado, de toda a justiça e também do juízo. Então, que Deus te abençoe poderosamente.